estão aparecendo na tela, entendeu? Eles foram criados com Figma. O protótipo, o funcionamento dos botõezinhos para passar para frente, para trás, isso está feito com Figma. E isso é interessante porque mostra como é que funciona, mas ao mesmo tempo você tem o problema que o botãozinho lá não vai funcionar, daquele negócio lá do PowerPoint. Então vou ter que pedir para o Plínio, né, Plínio? Passa para mim, para o próximo. Como a maioria de vocês me conhecem, eu entrei no último concurso. Eu sou formado em análise e desenvolvimento de sistemas. Eu sou mais desenvolvedor front-end. Eu conheço alguma coisa de back, mas o meu foco sempre foi com front. Eu tenho 4 anos de experiência com front. E atualmente eu estou alocado no projeto do desenvolvimento da futura versão do Sysgrad. Próximo, por favor. As minhas áreas de interesse são Clean Architecture, Solid Design. Aí não tem uma ordem de preferência. Eu coloquei esse primeiro porque era o livro que eu estou lendo e nos últimos 3 meses das coisas que eu acho que eu tenho estudado. Algoritmo e estrutura de dados. Eu gosto bastante também de testes automatizados, unitários e integração. Experiência do usuário. Acessibilidade, que é um assunto bastante importante em desenvolvimento de aplicativos, só que às vezes ele é um pouco relegado. E gerenciamento de estado de aplicações front-end, principalmente em Angular, programação reativa com observables e cadeia de string e assim vai. Próximo, por favor. Eu vou, nessa apresentação, eu vou primeiro falar sobre um caso prático, é um caso prático fictício. Apresentar esse caso prático e ver o que acontece com esse caso. Depois eu vou falar sobre prototipação, que está do lado ali. Depois eu vou falar sobre tipos de protótipos, como que você pode fazer um protótipo. E por último se tiver tempo, eu vou querer fazer uma atividade prática com vocês e vocês avaliam e dão ideias. O caso prático imagine o seguinte problema. O Estado de São Paulo institui um programa de permanência estudantil para estudantes do nível superior, cabendo às universidades públicas identificarem e cadastrarem os alunos passíveis de serem contemplados. A portaria que regulamenta esse benefício, ela estabeleceu algumas regras para o cadastramento. Somente estudantes cuja renda familiar seja inferior a 4 salários mínimos podem ser contemplados. Os estudantes que têm interesse em participar do programa, eles devem obrigatoriamente ler um texto, que é um texto que fala sobre a importância do programa e quais são as consequências legais de você mentir na sua declaração. Eles vão ter que também atualizar o endereço residencial e também informar nome e renda de todas as pessoas que vivem em sua residência. E também deverão autorizar a visita à residência para comprovação dos fatos alegados. Então, alguém vai lá na residência do estudante e vê se ele tem a renda que ele informou. E também ele deve se comprometer a informar qualquer alteração na renda familiar ou no domicílio. Então, você tem um problema e você tem que implementar esse problema no sistema. A gente vai ver isso sob a perspectiva do desenvolvimento front-end, que é onde o protótipo está sendo feito. Eu sei que alguns de vocês já devem estar pensando em tabelas, entendeu? E como implementar isso no back, mas a gente vai ver isso sob a perspectiva de telas. Próximo, por favor. Uma primeira solução. Então, reúne a equipe de TI lá e começa a trabalhar no problema. Na implementação da primeira solução, a equipe de TI fez um trabalho impecável. A modelagem do banco de dados refletiu com grande sucesso e notória galhardia as regras do negócio. Foram elaboradas queries no banco de dados relacional com um termo estranho chamado join, cuja função nunca esteve muito clara para este desenvolvedor front-end. A implementação back-end tinha excelente performance, era testável, segura e fácil de dar manutenção. E como foi considerado uma tarefa crítica, foi até adicionada ao projeto uma equipe de QA que testou a interface de cima a baixo. E o único defeito que eles encontraram foi que a interface ficava de cabeça para baixo quando você girava o monitor 180 graus. Quanto à interface, ela foi implementada da seguinte forma. Próximo slide, por favor. Aí a gente tem, essa foi a interface criada, imagina que isso aqui é uma página de um aplicativo. A gente tem o título da página, benefício estudantil estadual.
Depois, embaixo, você tem um texto muito grande, que é a condição para concessão. Aí o aluno ele tem que ler todo esse texto, e depois ele vai lá e clica em solicitar benefício. Quando ele clica em solicitar benefício, é passado para a próxima página, que é o próximo slide, por favor. Agora, ele tem que atualizar o endereço. Aí você tem um formulário, onde ele tem que preencher CEP, rua, número, cidade, UF. Ele pode clicar em salvar, ou caso ele tenha mudado de ideia, ele pode clicar em cancelar. Clicando em salvar, a gente vai para o próximo slide. Agora é o momento dele adicionar qual que é os membros da família dele. Ele tem que adicionar, você tem mais um formulário, ele tem que adicionar nome, escrever o nome do membro, e colocar a renda. Caso ele tenha mais de um membro da família, o que provavelmente é o caso, ele vai clicar no botãozinho mais e aparece nome e renda, duplicado, aparece nome e renda de novo. E assim vai, caso ele queira continuar adicionando, entendeu? Ele coloca nome e renda. Ele pode tanto apertar cancelar, que cancela toda a operação, volta para a tela inicial, como ele pode clicar em salvar. Clicando em salvar, a gente vai para o próximo slide. Ele clicando em salvar, agora ele tem que confirmar, fala assim, não, agora eu autorizo, parte de autorizar que a residência dele seja visitada. Então aparece um diálogo, um modal, e com a pergunta, você autoriza a visita na sua residência para comprovar as informações? Aqui, novamente, ele pode clicar confirmar, que aí termina, ou ele pode cancelar, que volta para a tela inicial. Clicando em confirmar, termina todo o caso de uso das telas, entendeu? E pode retornar para a tela inicial ou para a própria tela inicial do sistema. Próximo slide, por favor. Sobre a apresentação do trabalho ao cliente. Uma coisa interessante sobre desenvolvimento de aplicativos é que, como eu falei, tipo, o trabalho da equipe de TI foi impecável. Ou seja, você tem... tipo, as tabelas foram muito bem feitas, o back-end está impecável, tipo, as queries estão fazendo com que tenha uma performance incrível, mas para o cliente, entendeu? E principalmente para o usuário, ele não tem contato com isso. Você pode testar o back-end de cima a baixo, você pode escrever teste end-to-end, entendeu? Só que para o cliente, para o usuário, você não é isso que ele vai ter contato. O que ele vai ter contato é com a tela. E ele vai avaliar todo o seu sistema de acordo com a tela. Se ele achou a tela feia, que é um problema às vezes, ou se ele achou difícil, pouco intuitiva, ele vai julgar todo o sistema e todo o trabalho da equipe de TI com base no que ele está vendo. Então, por isso a importância do aplicativo, do desenvolvimento de telas, entendeu? Próximo, por favor. As telas foram implementadas, então, isso foi apresentado para o cliente e ele não gostou da implementação. Em primeiro lugar, ele comentou que recentemente havia visto um website escrito em C# e era muito mais moderno. E ele queria que todo o sistema fosse escrito em C# para que a tela ficasse moderna também. Então, a equipe de TI teria que reescrever tudo. Aí, dito isso, falado para ele especificar exatamente, entendeu, o que ele não gostou, o que ele falou? Ele falou assim, não, o texto sobre as regras de concessão do benefício estava muito difícil de ler, as letras pareciam um pouco pequenas. Ele também reclamou que o botão de salvar poderia ter sido colocado um pouco mais para cima ou para o lado. Com o feedback do cliente, os desenvolvedores falaram, beleza, a gente tem que deixar o texto mais legível. Então, eles vão e está com 16 pixels. Eles falam, então a gente vai colocar com 18 pixels, que agora vai ficar legível. Letra bem grande. E vão e mandam isso de novo. Tipo, para fazer isso, você tem que, sei lá, abrir uma branch, você manda para o desenvolvedor vai lá, troca a quantidade de pixels do coisa, tipo, manda fazer uma merge, você manda para o Homolog e mostra de novo para o cliente. Aí mostra de novo para o cliente fala, o texto continua difícil de ler, mas agora a fonte está muito grande. E o botão continua no mesmo lugar, que ele havia reclamado do botão e esqueceram de alterar o botão.
Então, você tem que abrir de novo uma branch, você tem que realizar alterações no código. Então, por exemplo, no caso prático, ele tem que ler um texto enorme. E esse texto, na portaria, fala que é o texto obrigatório, então é um texto muito importante. Então, o cliente pode falar, ó, naquele caso prático, talvez fosse ideal que você obrigasse ele a ler todo o texto e tivesse sei lá, um checkbox dizendo, eu li todo o texto. Então, assim, talvez revele incompreensões, quando você faz um protótipo, talvez revele incompreensões de que você talvez não tenha entendido direito o que você precisa implementar. Um protótipo, ele também pode revelar certa inviabilidade em regras da aplicação. O que eu quero dizer com isso? Eu posso criar um protótipo e está perfeito, está de acordo com as ideias do negócio, está de acordo com as regras, só que, tipo, aí passa para o desenvolvedor front-end, o desenvolvedor fala assim, ó, isso aqui, para eu implementar isso daqui, eu vou precisar criar 1 ou 2 componentes, entendeu? E para eu criar esses componentes, eu vou demorar 3, 4 meses, porque eles não são fáceis. Existe uma solução semelhante que eu consigo fazer em 2 dias. Mas do jeito que você espera, vai demorar muito mais tempo, entendeu? Então, assim, a criação do protótipo também ajuda tipo, a você conseguir enxergar isso. Caso o cliente discorde da solução proposta, ou seja, você cria um protótipo, apresenta para ele para validar, caso ele discorde, é muito mais fácil você fazer modificações no protótipo do que você fazer modificações no código. E também é mais fácil discutir a proposta entre os membros da equipe de desenvolvimento. Por exemplo, uma das coisas que a gente faz muito no Sysgrad, sei lá, eu faço um protótipo de tela, entendeu? E, por exemplo, eu uso para conversar com o Renan, e falar, tipo, e ele aponta sugestões, fala, e se a gente tirasse esse campo? Ficaria mais fácil, entendeu? Então, assim, também é interessante você usar prototipação para você discutir com a própria equipe. Aí falar, a gente podia fazer desse jeito. E tem essas ferramentas como Figma, ou Adobe XD também, permite, inclusive, que mais de uma pessoa trabalhe ao mesmo tempo, tendo 2 pessoas ao mesmo tempo trabalhando no protótipo. Permite isso. Eu acho que desculpa, qual é o seu nome? Andresa, você estava falando do Miro, eu nunca tinha... Sim, eu já tinha ouvido falar, mas eu nunca mexi. Mas, aparentemente, também dá para mais de uma pessoa trabalhar, né? Interessante. Legal. Próximo, por favor. Principais ferramentas de prototipação. Eu coloquei como principais, entendeu? Ferramentas que são utilizadas para... são ferramentas de design mesmo. Que é... Figma, Adobe XD e Sketch. Eu uso o Figma, que é uma ferramenta de design, ela permite também a criação de protótipos. E ela funciona em todos, ela funciona no browser, tipo navegador. Então ela funciona, qualquer sistema operacional que tenha navegador, ela funciona. O Adobe XD é uma ferramenta do Adobe, que o Adobe criou para competir com o Figma. E é bastante parecida com o Figma, só que ela só funciona era um aplicativo. Então, ela tem para macOS e tem para Windows também. E tem o Sketch, que acho que foi um grande... Talvez agora o Sketch esteja um pouco... O Sketch só funciona no macOS. E talvez agora seja uma das ferramentas menos usadas no design, mas ela foi a que revolucionou, entendeu? Ela criou a principal forma que você encara. Antes do Sketch, Sketch justamente focado em desenvolvimento de aplicativos. É mais ou menos, entendeu? Mas antes disso se usava muito Photoshop. Então, vai fazer um site, entendeu? Mandava para o designer usava Photoshop. Que não é exatamente a ferramenta mais indicada para isso, mas para edição de imagem, um pouco pintura digital. Outras ferramentas, aplicativos de edição de imagem, de pintura digital ou edição de imagem, Photoshop, Krita. Aplicativos de desenho vetorial, Inkscape, Illustrator, eu já fiz alguns protótipos com Inkscape. Não é o mais indicado, mas é uma ferramenta de desenho vetorial. E tem algumas funcionalidades interessantes. Dá para você fazer com Word e, principalmente, entendeu? Você não precisa fazer nada muito elaborado. Você pode fazer com papel e caneta também, ou lápis. Próximo slide, por favor. Tipos de protótipos. Eu vou abordar 4 tipos de protótipos que são comumente feitos. O primeiro deles é chamado diagrama de fluxo do usuário. E depois eu vou falar sobre os protótipos de baixa, média e alta fidelidade.
É mais fácil vendo do que falando, então pode ir para o próximo slide, por favor. O diagrama de fluxo de usuário permite a visual... O diagrama ele serve para você, por exemplo, você tem um aplicativo, você vai, sei lá, precisa construir. Dá um exemplo. Quando eu entrei na Unesp, uma das coisas, acho que uma das primeiras tarefas que passaram para mim foi fazer um protótipo, mas seja um protótipo com código já. Protótipo de um aplicativo web para substituir o Você Unesp, que é o atual aplicativo da Unesp, entendeu? Como era um aplicativo inteiro, a primeira coisa que eu fiz foi um diagrama chamado diagrama de fluxo do usuário, entendeu? Para retratar o funcionamento desse aplicativo. O que mais ou menos esse diagrama faz? Você coloca tela muito simples, indicando qual que é o fluxo do usuário dentro do aplicativo. Ou seja, você tem uma tela e tem os links ligados, os links que estão presentes nessa tela. E cada um desses links aponta para outra tela. Então, é mais ou menos o fluxo que o usuário, entendeu, ele segue dentro da sua aplicação. Pode ser ou não, entendeu? Mas geralmente é mais focado, eu pelo menos faria mais focado, entendeu? Um pouco na implementação de casos de uso. Então, para dizer, para ele cadastrar, entendeu, um novo usuário. Aí vai lá, você tem o fluxo do usuário para fazer esse cadastramento e quais são as telas que ele percorre para fazer isso. Existem diversas maneiras de se implementar. Tipo, até fluxograma, tem, acho que o ML, que eu acho que deve ter fluxograma de telas, assim. Dá para você implementar com isso, é possível. E também dá para você catar e criar a tela inteira, entendeu? O mais fiel possível e indicar qual que é o fluxo que o usuário vai ter no sistema. Próximo slide. Aí eu tenho Esse aqui é um exemplo do fluxo do usuário para implementação daquele caso prático. Então, ou seja, eu implementei ela com essas telinhas, tipo, que representam, entendeu, cada tela que o usuário está percorrendo. Na primeira, ele tem o link para ele, tem o texto, aquela parte de cima representa o texto, e ele pode solicitar, tem um link para ele solicitar benefício. Se ele solicita benefício, entendeu, manda para a próxima tela, que é a atualização de endereço. Aí você tem um link de prosseguir e o de voltar, e aqueles negocinhos em cima ali representam um formulário. E a mesma coisa acontece em informar renda. Aí observem que, por exemplo, se ele clica em voltar, entendeu, ele volta para a tela anterior. Ou se ele clica em cancelar, ele volta para a tela inicial. Então, assim, esse aqui é um diagrama bastante simples, entendeu, que representa o fluxo da implementação daquele caso prático que eu mostrei. Próxima tela, por favor. Protótipos de baixa, média e alta fidelidade. Eles são a representação simplificada das telas do sistema. A classificação entre baixa, média e alta fidelidade se refere ao grau de detalhamento, funcionalidade, similaridade de interação e refinamento estético do protótipo. Protótipos de baixa fidelidade são representações... Assim, você tem esses de... Tipo, é intuitivo. Então, se você tem os de baixa, média e alta. O que difere um do outro, entendeu? É o quão próximo eles estão da implementação final. Entendeu? Quanto mais detalhes tiver, tipo, você não tem uma delimitação muito clara, entendeu? De onde termina um e onde começa outro. Mas tipo, esse lance de baixa, alta e média fidelidade se refere ao grau de detalhamento deles. Os de média fidelidade, ou wireframes, eles são um refinamento da versão anterior. E o wireframe é bastante importante porque, tipo, o baixa fidelidade, geralmente você vai fazer do jeito mais rápido possível, entendeu? Você pode, inclusive, usar, e que é bastante usado, entendeu? Papel e caneta. Então, você só desenha as telas. Agora, para os de wireframes, eles são importantes porque você tem bastante biblioteca que você pode utilizar para você conseguir... É como se fosse uma biblioteca de design, de um design system, e você já tem os quadradinhos prontos para fazer o wireframe. Então, você tem essas bibliotecas, então os wireframes são muito rápidos de serem feitos, se você já tem ideia de como você quer fazer. E os de alta fidelidade, eles já incorporam, por exemplo, decisões estéticas. Então, se você vai usar fonte Roboto ou fonte Inter,
qual vai ser a cor, entendeu? Se você já pode colocar o logo. Então, os de alta fidelidade já estão muito próximos, ou já são o design propriamente dito, que é quando você tem, sei lá, um designer e um desenvolvedor front-end trabalhando. O designer vai fazer o protótipo de alta fidelidade e ele vai passar para o desenvolvedor front-end, que é o sujeito que vai implementar. Então, os de alta fidelidade ele já tem decisões finais, entendeu? Não só as telas, mas decisões estéticas, como fontes, cores, contraste, e assim vai. Próxima tela, por favor. Esse aqui é um exemplo de um protótipo de baixa fidelidade, que é, como vocês podem ver, eu estava falando que eles podem ser feitos até com lápis e caneta. Então, ali só mostra, entendeu, funcionalidade bem básica. Ali você tem o login, o sujeito desenhou. Isso é, muito bem feito, deve ter sido um designer que fez. E ele é bastante simples. Aí vem o próximo, por favor, próximo slide. Esse daqui já é um wireframe, então ele já tem muito mais detalhes, entendeu? E ele já é feito tipo com a ferramenta profissional. Então já tem os quadradinhos já estão retos, entendeu? Você já tem certa decisão de espaçamento entre os componentes. E por último, pode passar para o próximo. E como exemplo de alta fidelidade, entendeu? Eu dou exemplo até do protótipo que eu fiz, que é o protótipo de implementação do caso prático que eu havia apresentado. Aquele já é um protótipo de alta fidelidade, porque você já tem a decisão a respeito de cores, e assim vai. Próximo, por favor. Aí, eu queria, até para não ficar muito só eu falando, eu queria até que vocês me ajudassem com a solução do problema. Então, queria fazer só uma atividade prática rápida. Porque, por exemplo, no caso prático, o cliente reclamou, entendeu, que o texto não estava legível, etc, etc, que a fonte não estava legal. E aí eu só queria mostrar para vocês, novamente, eu vou passar de novo qual foi a implementação. Aí eu queria mostrar as telas e se vocês puderem conversar entre si, não sei, entendeu, verem as telas e apresentar sugestões, como é que vocês resolveriam isso. O que vocês acham? Vamos lá? Vamos voltar até chegar no... Ainda mais um. 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 Pronto. Eu vou deixar esse aqui uns 15 segundos. Não, uns 30 segundos. Aí vocês dão uma olhada, entendeu? E podem anotar à vontade. Aí depois eu mostro as outras telas também. Tá. Você está terminando a palestra? Rapidinho. É só isso aqui, justamente. Pode ser, estou aqui em cima. Tá lá. Passa para a próxima. Posso dar uma sugestão? Claro. A primeira é o cliente usar óculos, né? Volta na tela, por favor, volta para outra tela. É o caso. É que tá longe, mas Dependendo da interface, ajuda, né, quem usa óculos. Talvez o parágrafo, separação dos parágrafos. Concordo, boa ideia. A fonte, o que acontece com essa fonte? Tipo, numa tela normal, ela estaria com 16... Na realidade, isso aí deve estar com mais de 20 pixels, mas eu estou simulando como se ela estivesse com 16, que é a fonte de fato, entendeu, que você usa quando você faz um texto, entendeu, e é um texto longo, não é só um label que nem no solicitar benefício ali. Entendeu? Quando você tem um texto longo, 16 pixels está ok para desktop. Para mobile, 15 pixels ainda dá para texto. Menos do que isso fica pequeno. O problema dessa tela não é, tipo, quando eu falo que o cliente reclamou que agora a fonte ficou grande demais, entendeu?
o problema não era o tamanho da fonte. Mas pode ser também. Eu já vou dar... É uma solução que eu acho que eu implementaria dessa forma. Então, como esse texto é importante, esse texto tem que ser lido, você faz com rolagem. E só autoriza ele a clicar quando ele chega no final. Agora, o problema dessa tela tem dois problemas, tem três. O primeiro deles, entendeu, é que você tem em design você tem uma coisa chamada hierarquia visual. Então, isso funciona muito com título. Então, por exemplo, se você tem dois títulos e um é superior ao outro, um tem que estar visualmente com mais destaque do que o outro. Esse é o primeiro problema dessa tela. Então, quando você tem aqui benefício estudantil estadual, que é o título da página, e regras para condições para concessão, entendeu? Como esse condições para concessão é um subtítulo, o benefício o título ele teria que ser com letras maiores. É um primeiro erro. Então, porque você não consegue diferenciar, entendeu, qual que é o mais importante do outro. Então, visualmente, o usuário, entendeu, ele tem que bater o olho e falar, ó, esse aqui é o título, esse aqui é o subtítulo. E esse subtítulo se refere a esse texto. Uma das coisas que costumam fazer, não é necessário fazer, o Material Design não faz, mas você tem várias coisas de design, sistemas de design que fazem, que você pode fazer também, ainda em hierarquia visual, é alterar a cor da fonte de baixo. Então, por exemplo, você nunca coloca fonte de texto com a mesma cor, tipo, ou melhor, é com a mesma cor, só com um tom um pouco mais claro. Então, o texto está com a mesmo RGB, entendeu, do que o título. Aí, para você criar mais hierarquia, você coloca o texto um pouco mais claro. Assim, não são todos que fazem e o Material Design não faz. Então, não é algo muito importante, mas ajuda. Em relação, agora, quando outro problema dessa tela também é que quando o cliente reclama sobre a parte do botão, é o alinhamento. Então, assim, você tem um alinhamento ali e o botão está um pouco mais para cá. Então, tipo, ele está alinhamento do lado direito da página. Então, para colocar o solicitar benefício um pouco mais para lá. E, por fim, o último problema também, até de toda essa implementação, seria o contraste. E contraste é muito importante em acessibilidade. Você tem regras, por exemplo, quando você tem um texto sobre um fundo, você tem que garantir que o seu texto ele tenha contraste com o fundo. Então, por exemplo, você tem aqui esse solicitar benefício, ele está uma cor branca em cima de uma cor azul muito clara. E isso dificulta para pessoas que têm dificuldades, pessoas que têm problemas de visão, verem o texto, mas não só para elas. Então, mas também, por exemplo, se você está num lugar em que você está com o seu celular, num lugar que está com muito sol, está muito claro, textos com baixo contraste vai ser difícil de enxergar. Então, você tem mais um problema que é no se solicitar benefício. Para a próxima, que aí essa daí tem só um problema bem pequeno, que é consistência. Tem o mesmo problema de alinhamento, mas você tem um problema muito pequeno, que é de consistência, que é, por exemplo, o cancelar está escrito com letra minúscula e o salvar está escrito com letra maiúscula. Outro problema também, que é um problema menor, mas é bom que seja evitado, é que, geralmente, quando você tem uma página, em um aplicativo, em uma página qualquer, você geralmente tem alguma coisa que você quer ou você espera que o usuário faça. Entendeu? Isso é representado por botões. Então, por exemplo, eu quero que ele preencha tudo isso, entendeu? E a principal coisa que eu quero que o usuário faça nessa tela é preencher tudo e clicar no botão salvar. Ou seja, a minha principal intenção quando eu quero o aplicativo é que ele preencha a tela e clique no salvar. Eu não tenho a intenção, eu não quero direcionar ele a apertar cancelar. Entendeu? Então, quando você tem, e essa sua intenção, o que você quer que o usuário faça, você tem um termo chamado call to action, que geralmente é representado por botões,
E call to action, você tem, tipo, chamada para ação. Você tem call to action primário e secundário. Ou seja, o primário é o que você quer que o usuário faça. O secundário é uma alternativa, entendeu? Ele também pode querer isso, então eu vou disponibilizar essa possibilidade para ele. Quando você tem isso, você não vai querer colocar os dois, dar a mesma importância visual para os dois. Então, quando você usa o mesmo estilo de botão, salvar e cancelar, tipo, texto branco, entendeu? Sobre fundo colorido. Entendeu? Você não vai querer dar a mesma importância. Se o cancelar é menos importante, eu não deveria dar o mesmo estilo. Aí você, eu não sei se alguém vai se lembrar de cor aqui, mas, por exemplo, você tem no Material Design, no Angular Material, você tem botões primários e botões secundários. Botões primários geralmente é textos coloridos, com sua cor primária, com fundo branco. Enquanto o botão secundário, entendeu, é só o texto com a sua cor primária, ou por exemplo, nesse caso seria a cor de erro, entendeu? Então, o que você ia querer é colocar, tipo, com a sua cor primária, que talvez seja esse azul, você coloca o salvar, entendeu? E formata dessa forma. Mas você vai criar um botão secundário com menos hierarquia visual do que o cancelar. Então, isso também é um erro um pouco menor. Próximo, por favor. Esse daí, eu queria colocar, nem pelo erro de design em protótipo, mas que é algo bastante importante, que às vezes é bastante relegado no desenvolvimento de aplicativos. Que é, tá vendo esse botão mais? Ele tem um problema, que é, você tem bastante espaço, você poderia muito bem falar, incluir novo membro. Então, do ponto de vista de design, entendeu? Seria melhor de você, em vez de colocar esse mais, coloca um botão escrito, incluir novo membro, que é isso que você quer. Mas tem situações em que está claro, entendeu, que o que o ícone representa. Então, é tranquilo. Tipo, está muito claro o que o ícone representa, então você pode colocar. Não nesse caso, mas... Só que na hora da implementação você tem um problema. Que muitas vezes você vai lá, escreve e coloca, tipo, codifica e coloca o ícone. E para quem enxerga, tá ok. Porque a pessoa enxerga, a pessoa está vendo lá o ícone, entendeu? O problema é quem está usando o leitor de tela. Tipo, pessoas que têm deficiência visual e precisam usar visor de tela. Aí o que acontece? A pessoa está com o leitor de tela, entendeu? Aí passa pelo formulário, aí daqui a pouco o próximo elemento na página é botão. Vai ser lido para ela. Em vez de falar mais, vai ler botão. Aí a pessoa fala, e aí? O que é esse botão? Entendeu? Então, assim, você tem uma... Isso já mais desenvolvimento front-end. Aí na hora de implementar, entendeu? Você tem duas técnicas para isso. Tem uma que você pode usar de boa, entendeu? Você pode usar de boa o ícone. Só que você tem que alertar o leitor de tela de qual é o significado daquele botão. Então, você tem duas técnicas. A primeira delas, você pode usar o area label. O area, entendeu? É um conjunto de atributos HTML que são utilizados principalmente para conversar com leitores de tela. E o area label, entendeu? Serve para avisar o leitor de tela qual que é a função do botão ou do elemento que não tem texto visível. E a outra técnica que você também pode utilizar, só que essa é menos indicada, é utilizar o atributo HTML title, o title. Entendeu? Que o NVDA, que é o principal leitor de tela, ele lê. Entendeu? Aí você pode usar um titler e ele informa para a pessoa que está usando, entendeu, qual que é o significado daquele botão também. A única coisa com o título é que você tem que... É até bom usar ele, porque você tem que... Vai que a pessoa tem dúvidas de como funciona. Mas lembrar de, se você for usar a label também, usar o mesmo texto. Porque senão o leitor de tela vai ler duas vezes. Aí a próxima, por favor. Aí só nessa daqui, que é a ideia de... a última coisa que eu falo, é quando você está implementando telas, tipo... para o usuário, é sempre... O usuário sempre tem que... Tem um princípio de design que fala que o usuário tem que estar em controle, que é mais ou menos... O usuário tem que entender o que está acontecendo. Então, por exemplo, ele vem aqui, aperta salvar, aí aparece do nada, entendeu? Um modal na cara dele, pedindo para visitar a cara dele, ele vai achar esquisito. Por exemplo, eu esperava que quando clicasse salvar, acabou. Entendeu? Só que agora... apareceu um modal na minha cara e eu não sei o que eu faço com ele.
E sem contar, nesse caso o modelo é ruim, porque geralmente quando você está, sei lá, você está vendo um site, você entra num site, aí daqui a pouco aparece um modal na sua cara, tipo, o seu cérebro já está meio que condicionado a achar que aquilo é propaganda. Aí você já vai, onde eu clico para fechar, onde eu clico para fechar. Só que assim, você colocou uma informação importante, entendeu? Em algo que não era o mais adequado. Então, nesse caso aí, entendeu? Eu provavelmente, tipo, toda a tela, eu acho que implementaria com aquele steppers, que é, você coloca, ó, você coloca na parte de cima, você vai implementar, você vai ter que preencher esse negócio, você vai ter que ler isso daqui, depois disso vai ter um segundo passo, você vai ter que ler esse formulário, preencher, aí depois tem um terceiro passo, você vai ter que fazer isso, entendeu? Aí, depois disso, termina. Então, assim, para deixar o usuário controle. Eu acho que era o que eu tinha reservado, sem querer tomar o tempo demais. Aí eu só tenho só mais 1 hora aqui de mais uma atividade prática e espero que ninguém esteja preocupado com o almoço. É só isso mesmo. Obrigado, pessoal. Perguntas? Eu só queria complementar também uma ferramenta de prototipação que é, inclusive, recente, é a Penpot. Ela é bem parecida com o Figma e ela é free open source. Uma contribuição. Mesmo porque a Adobe, ela primeiro criou o Adobe XD para concorrer com o Figma e depois ela comprou o Figma. Então, assim... e eles criaram a disponibilidade até de... Você tem uma integração muito boa do Figma com a parte de desenvolvimento. Então, por exemplo, você consegue puxar CSS do Figma você copia e cola mesmo. Quando você faz o protótipo do Figma, ele já fala qual que é a cores, etc., fonte, assim vai. E é só você catar e copiar e colar no seu CSS. E essa é uma funcionalidade que, até onde eu sei, ela ainda está, tipo, gratuita, mas vai ser algo que vai ser retirado do Figma. Interessante, gostei de saber que tem lá. Vem cá. Já fica perto aqui. Eu sei que tem uma integração com o Angular, o Figma, né? Eu não manjo muito, mas eu acho que o desafio... Eu não manjo muito, se eu falar abobrinha aqui, vocês me ajudam. O desafio é que o pessoal costuma fazer algo no Figma, e aí o que acontece? O Figma não gera a tela, de verdade. Aí dá um trabalho maior ainda ter que implementar aquilo exatamente do que foi... Aí triplica o tempo, né? Não sei se tem alguma como contornar esse problema. Foi muito bom essa pergunta, agradeço, porque foi algo até que eu deveria ter falado, acabei me esquecendo. Mas, assim, prototipação não significa que você... Por exemplo, eu apresentei 3 tipos de protótipos. É para vocês usarem todos esses 3 tipos de protótipos em tudo quanto é tela que for escrever? Não, de forma alguma, entendeu? Por exemplo, nessa própria implementação, eu não escreveria de forma alguma tipo diagrama de fluxo do usuário, porque é intuitivo. Então, assim, você tem que focar, entendeu? Se você vai prototipar, foque-se mais em telas críticas, ou seja, se for uma tela, entendeu, para exibir dados que estão vindo do back, a única coisa que você faz é pegar dado do back, entendeu, colocar numa tabela, não precisa criar um protótipo, porque senão você vai ter mais trabalho. Entendeu? Mas se for tela de algo crítico, entendeu, que você tem, tipo, precisa saber se você entendeu mesmo como é que qual que é a regra de negócio que tem que implementar, qual que é a história que você está implementando, entendeu? Aí é bom você criar protótipo. E também não precisa criar todos. Então, por exemplo, no Sysgrad eu uso bastante. Qual você vai usar, entendeu? Não precisa ser todos, mas qual vai ser usar depende bastante do que é. Então, no Sysgrad eu costumo usar bastante protótipo de alta fidelidade, porque é mais fácil de eu mostrar, entendeu? Até para pessoas que não são designers, entendeu? Se eu estivesse trabalhando com designer, se eu sou desenvolvedor, gente, estou trabalhando com design. Estou lá dando meus pitacos. Entendeu? Eu não vou criar de alta fidelidade, entendeu? Eu vou criar de baixa, vou criar de média, entendeu? Eu vou botar um wireframe lá, porque eu sei que ele sabe como é que funciona, ele sabe. E você tem até um problema que é o seguinte, às vezes,
você apresenta um protótipo de média fidelidade para o cliente, e se você pega um cliente, entendeu, que é bastante minimalista, ele vai falar, perfeito, entendeu? Só que média fidelidade são os quadradões. Só que ele vai falar, perfeito. Aí você fica com a cara de, ué, tipo, talvez nem é de acordo com o negócio dele, talvez nem se enquadra. E agora eu apresentei o de média fidelidade, ele acha que é o de alta, e eu vou implementar isso aqui, vai ficar estranho, entendeu? Então, assim, você tem que decidir casos bastante específicos que são importantes e que vão vão melhorar, tipo, vai fazer, entendeu, que você consiga entregar o produto mais rápido, tenha mais segurança, que o cliente fique mais satisfeito. Mas, na mim, não é para sair prototipando tudo, entendeu, de forma alguma. Eu estou vendo aqui a professora Hilda. Ela é engenheira de software e trabalha nessa área, né, professora? E estou vendo que ela está bastante satisfeita, né? Porque, historicamente, é a primeira vez que a gente traz um profissional de front-end, né? A gente tem observado que os novos que estão ingressando estão trazendo essa bagagem também. E a própria arquitetura que foi montada com Spring Boot e Angular está proporcionando isso, né? De ter uma galera, né? Um time de back, um time de front, já está acontecendo isso, né? Em alguns projetos. Nós passamos um desafio para o Sysgrad, né? A Ju que gerencia o time lá, e as novas funcionalidades do Sysgrad, até mesmo algumas existentes, estão já passando, né? por essas novas tecnologias, já vai ter agora na matrícula, né, Wander, os alunos já vão ter essa nova experiência, né, então vai ser bem interessante. E também, né, outra novidade que a gente vai começar a trazer, então a gente vai criar meets especiais para falar de front, né, trazer um pessoal mais para a visão do usuário. Se eu fizer uma pergunta aqui, né, para vocês, todas essas interfaces que foram apresentadas, dificilmente a gente ia detectar esses problemas. Para nós é normal porque a maior parte dos sistemas nossos, né, acho que deve estar com esse tipo de modal, os botões organizados assim, né? Que a gente pega um projeto, sai copiando e vai fazendo, e a gente não tem essa preocupação. Então é muito legal trazer um profissional, né, de design de front, né, para poder já começar a motivar, né, as mudanças, né, pensar o desenvolvimento com os olhos do usuário. Então, bacana aí. Mais alguém, pessoal? A gente está com um tempo bastante apertado aqui, estamos com o Daniel da HPE esperando. Então, quero agradecer ao Wander. Parabéns aí, Wander.